capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 20. Marcos 5, de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. E antes que alguém diga assim, coitadinho do pastor, realmente está velho, caducando. Esse texto foi pregado na semana passada e ele não lembra. Eu lembro, né? Mas eu vou falar sobre esse texto de novo. E não por insatisfação, por achar que não foi bem exposto, bem pregado, muito pelo contrário, né? Acho que a exposição que foi feita foi uma exposição muito boa, bíblica, né, de forma correta, mas eu quero dar uma outra ênfase, ou dar ainda mais ênfase a esse texto e alguns aspectos dele. Então, Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, eu vou me ater especificamente do verso 15 até o verso número 20, mas vou ler todo o texto para a gente se situar dentro do contexto. As crianças não saem hoje, né? Ok, vamos lá. Entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e os anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que for endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápole tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós rendemos graças ao Senhor porque temos sido instruídos por ela dia após dia, e especialmente aqui às quartas-feiras, aos domingos, quando nós nos reunimos para estudar a tua palavra, ao redor da tua palavra, temos sido alimentados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, que traz à nossa mente, à nossa memória, a lembrança do que sabemos a respeito da tua palavra, mas também aviva a nossa memória sobre as verdades bíblicas conhecidas e dá-nos novas informações e nova sabedoria interpretativa a respeito dos textos.
Que o Senhor também fale conosco nesta noite. Fala conosco, fala Deus. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já foi dito aqui na semana passada e algumas semanas para trás, ou quase sempre que a gente prega no livro de Marcos, que Jesus faz questão, nestas circunstâncias, de deixar claro, ou o texto faz questão de deixar claro a divindade de Jesus e a sua autoridade sobre os poderes malignos. Jesus é aquele que tem autoridade sobre as enfermidades, aquele que tem poder para curar enfermos, doentes, mas também aquele que tem poder para libertar aqueles que estão escravizados pelo diabo. Portanto, o seu poder não é só poder sobre as obras da natureza, ele acalma o mar, o seu poder não é só sobre aqueles que estão enfermos, enfermidades, doenças, ele cura enfermos, mas o seu poder também se estende ao mundo espiritual, e os demônios, os poderes malignos, se submetem a ele e reconhecem o seu senhorio e o seu poder. Tudo isso já foi pregado várias vezes em vários textos, e especialmente nesse texto aqui que nós vimos. O texto diz que havia na cidade de Gadara um homem que era possesso de espíritos imundos. O texto diz que este homem, quando vê Jesus, ele se atira aos seus pés. Jesus lhe pergunta, ele faz uma pergunta apenas, qual era o nome dele, e ele diz, uma legião, porque nós somos muitos. E aqui é interessante que Jesus já nos ensina a lidar com possíveis pessoas, a lidar com possíveis situações de pessoas possessas de espírito maligno. Se a gente olhar o texto e a gente comparar o texto, confrontar o texto com aquilo que a gente vê na televisão, muitos pregadores fazendo, muitos exorcistas, muitos pretensos pastores, veremos que Jesus, eles têm uma metodologia completamente diferente da Bíblia que de Jesus. Jesus não trava um diálogo com os demônios. Jesus não lhe pergunta, não lhes faz perguntas as mais diversas. Jesus apenas perguntou quem era ele para que ele o confessasse e ordenou que ele fosse embora. Às vezes a gente verifica pessoas que dizem estar fazendo o trabalho de libertação de pessoas endemoniadas, e essas pessoas têm diálogos demorados, entrevistas, fazem perguntas as mais diversas a essas pessoas, e Jesus não nos ensina isso. Jesus nos diz que em caso de confrontarmos alguém nesse estado, devemos apenas ordená-lo que saia em nome dele próprio, Jesus Cristo. O texto diz que Jesus faz isso, mas pergunta antes quem era ele, e ele diz legião, ele diz porque somos muitos. E uma legião tem em torno de 5.000 legionários, 6.000 legionários. Era uma legião de soldados romanos, e aqui, é claro, não está, a ideia não é que aquele homem tinha exatamente 6.000 demônios, mas a ideia é que ele era habitado por muitos demônios. E o texto vai dizer que Jesus ordena que ele saia, ele pede para entrar nos porcos, Jesus ordena, os porcos se atiram no mar, são mortos, e aí entra a parte que mais nos interessa nesta tarde. O texto vai dizer, o verso de número 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Então a primeira verdade que eu quero ressaltar aqui nesse texto, tirar desse texto, trazer a nós, é que todo verdadeiro encontro com Jesus, quando Jesus encontra alguém, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus opera uma transformação completa, absoluta, total. Vejam bem,
Se lermos apenas esse texto, dizendo que aquele homem estava assentado diante de Jesus, vestido, em perfeito juízo, parece-nos que a coisa mais comum possível e que acontecia toda vez que Jesus estava diante de alguém ou diante de uma multidão. Mas quando nós olhamos o texto um pouco antes, o texto nos dá informações preciosas acerca desse homem. O texto vai dizer que este homem vivia, ele era possesso de espírito maligno, vivia nos sepulcros. O texto vai dizer que ninguém podia prendê-lo. O texto dá a entender que este homem andava pelas ruas, pelas cidades, amedrontando as pessoas, é claro. Este homem não tinha paz, não se aquietava, não parava, não sentava. Imagine um homem possesso, dominado, governado por forças malignas que o atormentavam de dia e de noite, lhe dando força descomunal, lhe levando para os sepulcros, andando rasgado, sujo, maltrapilho, mal cheiroso. Este homem que era um trapo humano, cuja mente estava sob o domínio de espíritos malignos, o texto diz que aqui agora ele está assentado diante de Jesus. E mais do que isso, o texto vai dizer que ele está vestido e afirma também que além de estar assentado e vestido, o texto diz que ele também estava em perfeito juízo. Então, quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra no coração e na vida de um homem, de uma pessoa, ele transforma aquela pessoa em todos os sentidos. Aquele homem que era socialmente rejeitado por conta da vida que levava, aquele homem que não tinha vida social, que não podia se assentar na roda com outros homens, conversar, tratar de negócios, que não tinha uma vida comum como qualquer outra pessoa, agora este homem está mudado, transformado de uma maneira que ninguém poderia fazê-lo. A gente precisa nos lembrar, nós precisamos nos lembrar que esse Jesus que entrou na vida deste homem e pôs ordem no seu mundo interior, que pôs ordem na sua mente, que o tornou uma pessoa comum, normal, vestida, assentada, em paz, tranquila, não mais aquele homem que vivia pelas ruas, correndo de um lado para outro, precisando ser amarrado, por conta provavelmente da sua violência. Aqui agora nós temos um homem completamente mudado e transformado. E esta é a ação de Deus na vida daqueles cuja graça de Deus faz com que eles se encontrem com Jesus. Nós vivemos um mundo onde há pessoas, às milhares, escravizadas pelo diabo, escravizadas por Satanás. Pessoas cujo mundo interior está desalinhada. Pessoas que não têm paz. Pessoas que não conseguem viver em sociedade. Pessoas que estão em desarmonia consigo mesmo, com a sociedade, com a família, com a sociedade, com o mundo. Mas quando uma pessoa dessa tem o privilégio, a felicidade de ser encontrada por Cristo Jesus, Jesus muda a vida e a história dessa pessoa. Recentemente, quando eu acho que eu contei essa história lá na ilha, eu tinha vendido o carro, tinha comprado outro, mas não tinha recebido ainda. Eu precisei pegar ônibus, já tinha pegado Uber várias vezes, Uber carro, Uber moto, e resolvi andar um dia de ônibus. Entrei no ônibus, me assentei, ia me assentando, andando nos corredores. Um moço olhou para mim e disse: pastor, tudo bom com o senhor? Olhei para ele, não reconheci a princípio, disse: tudo bem, o senhor não está lembrando de mim, né?
E eu dou a resposta clássica, né? Eu sei que eu te conheço, mas não me lembro de onde. Essa é a minha resposta clássica, né? Ele então disse, lá do sistema. E aí a minha cabeça, né? Sistema. Aí lembrei da prisão. Lembrei do rosto dele. Eu disse, lembro sim. Porque realmente eu tinha encontrado ele ali no sistema várias vezes. Ele, sempre que ele estava nos corredores trabalhando, que eu passava, ele me chamava, pastor, ora por mim aqui rapidinho. E eu orava por ele. Aquele homem estava acompanhado de uma mulher, sentou no ônibus normal. Foi embora, chegou no meu ponto, eu disse, tranquilo. Quando nós estávamos comprando as coisas para a festa da ilha, aqui, né, no mercado, eu estou numa loja, e aí alguém bate no meu ombro. Diz, pastor. Aí eu olhei, era ele de novo. Eu disse, aí, tudo bom? Como é que você está? Ele disse, estou bem, pastor, estou ótimo. Graças a Deus, está tudo bem. Estou trabalhando, de carteira assinada, né? Aí mostrou a chave assim, do carro, né? Estou trabalhando como motorista. Eu disse, que bom, meu irmão. Vida ajustada, certinha. Ninguém sabia quem ele era. Não tinha a vida pregressa dele escrita na testa. Bem vestido, educado, trabalhando, feliz. Vida mudada, transformada, por conta de um encontro com Cristo. Quando alguém encontra Jesus, não importa qual seja o problema da pessoa, não importa quantos demônios possam, porventura, estar atormentando a vida deste homem, quando ele se encontra com Jesus, Jesus muda a sua vida, muda a sua história e faz dele uma nova criatura. Há quem diga, e aqueles que de teologias liberais, teólogos liberais, dizem que este homem, quando ele diz que ele tinha uma legião, que na verdade ele não estava endemoniado, porque não há demônios, não há endemoniamento, né? Esse homem apenas estava traumatizado, tinha um trauma de infância, porque vivendo ali naquela região, ele viu, quando ainda criança, na sua mais tenra infância, uma legião de romanos entrar na sua cidade, destruir as casas, matar pai de famílias, levar presos outros, e provavelmente a própria família dele foi assassinada por essa legião, e ele então carregava esse trauma, e por conta desse trauma, ele responde a Jesus que ele tinha uma legião. Ora, embora não creiamos assim, eu não creio assim, mas ainda que fosse esse o caso, o texto diz que Jesus curou este homem do seu trauma, ou dos seus traumas. Este homem agora está, independente do fato de ter sido traumas ou não, e eu não creio que foram traumas, eu creio que ele de fato estava possesso de espíritos malignos. Quando Jesus entra na vida de alguém, não importa o que o incomode, o que o escravize, o que o torna uma pessoa doente, seja um trauma, seja uma ação do inimigo, seja uma perda, seja um sofrimento qualquer. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma e muda completamente esta vida. Mas a segunda verdade que eu quero destacar aqui é que o texto vai dizer, a partir do verso de número 16, os que haviam presenciado os feitos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Vejam bem, nós temos aqui uma reação. Esse homem não era um desconhecido, não era alguém que se apresentou em uma igreja, em um culto qualquer, dizendo ser endemoniado, que trabalhava como caidor. Sabe o que é a história do caidor? O cara que está numa audiência, e aí o juiz pergunta para ele, não em audiência, conta uma igreja, determinada igreja, pergunta para ele, qual o seu trabalho? Porque ele queria estabelecer uma relação de trabalho. Ele disse, eu trabalhava como caidor. O
juiz perguntou, mas caidor, o que é isso? Eu era aquela pessoa que nos cultos caía endemoniado para ser liberto. Esse homem não era um caidor. Esse homem não era alguém que ia aos cultos contratado para fazer cena, para ser supostamente liberto. Não era um indivíduo desconhecido. E esse homem até dizia, olha, que ele ia em várias igrejas. Ele não ia só, senão ia ficar manjado, né? Esse homem não era um homem desconhecido. Era um homem conhecido nas 10 cidades. Ali aquela região, a região chamada Decápolis. Era uma região de 10 cidades independentes. Este homem era conhecido em toda aquela região. Todo mundo sabia quem ele era. O milagre foi notório, público, conhecido de todos. As pessoas foram ver aquele homem assentado aos pés de Jesus, ficaram espantadas, admiradas. Mas o texto diz que apesar disso, aquelas pessoas, não obstante o milagre que estava diante deles, eles, em vez de acolher a Jesus, eles o expulsaram da sua terra. Disseram, ó, sai daqui, nós não queremos você aqui. Quer seja por conta da sua culpa, do seu pecado, não importa, o fato é que nós precisamos entender que Jesus, o mesmo Jesus que restaura e muda e transforma a vida daqueles que se rendem a Ele, é rejeitado por aqueles cujos corações endurecidos não o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, ainda que Ele opere muitos milagres. Não pensem que a operação de milagres, de sinais, de maravilhas, de coisas extraordinárias, pode levar pessoas endurecidas de coração a se renderem a Cristo Jesus. Esses homens, essas pessoas presenciaram isto, viram isto, conheciam aquele homem, foram lá. O texto diz que a cidade toda, pessoas da região toda foram até aquele local, e chegando lá, aqueles que não assistiram o milagre, perguntaram aos outros, e eles, diz o verso 16, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera. Não é um fato que tinha acontecido há gerações passadas, e que tinham chegado até eles, e que não tinha mais testemunha ocular do que tinha acontecido, não, era um fato recente, novo, e os que presenciaram estavam ali. Entretanto, eles permaneceram com seus corações endurecidos. Deus ainda opera milagre, mas opera milagre na vida daqueles que o creem, daqueles que creem nele, e daqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Adiantando um pouco, o texto vai dizer, verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. E aqui eu quero fazer mais um destaque. E o destaque aqui é que todo mundo, todas as pessoas que são encontradas por Cristo, que são libertas por Ele, desejam aprofundar o relacionamento com Ele. Ninguém que tendo se encontrado com Cristo esteja satisfeito ou fica satisfeito com a impressão do primeiro encontro. Mas todos aqueles que se encontram com Jesus, o Espírito de Deus que passa a habitar neles, que é o selo desse encontro, que é o selo dessa nova vida, dessa restauração, que é o selo de propriedade de Deus em nós. Todo mundo que tem esse encontro deseja aprofundar a sua comunhão com Deus. Este homem, vejam bem, ele prioriza agora andar com Cristo. Andar com Cristo passa a ser a prioridade da vida desse homem. O texto não diz quantos anos esse homem viveu ali naquelas cidades, andando de um lado para outro, de sepulcro em sepulcro, sendo amarrado e quebrando as correntes, amedrontando as pessoas, escravo desses demônios. O texto não diz quanto tempo
Isso aconteceu. Andando de noite e de dia, clamando. O que o texto diz é que esse homem que andava de noite e dia, clamando pelos sepulcros, pela cidade, pelas ruas, estava assim há muito tempo. E é de imaginar que, tendo, quem sabe, sido liberto, aquele homem pudesse desejar comer uma comida diferente, fazer uma refeição decente, voltar para sua casa, para sua família, ver os seus pais, seus irmãos, seus parentes, abraçá-los, deitar numa boa rede, passar a ter uma vida nova, diferente, confortável. Não, o texto diz que esse homem, diante do que aconteceu, ele faz a opção de continuar com Jesus. Ele diz: agora a minha prioridade é andar com o Senhor, é conhecer mais do Senhor, é estar próximo de Ti, é fazer a Tua obra. Esse homem nos ensina de que nós devemos priorizar a Cristo sempre, quer por gratidão, sobretudo por gratidão, por tudo que Ele fez por nós. Devemos dedicar a nossa vida a Ele. E é isso que esse homem faz, ele consagra a sua vida a Jesus. Um homem transformado, mudado, alcançado pela graça. O seu coração, a sua vida é consagrada a Jesus. Ele não vive mais para si mesmo. Os seus interesses agora passam a ser os interesses do reino de Deus. Tudo que ele quer, tudo que ele almeja, tudo que ele sonha é servir a Cristo. Tudo que ele sonha é fazer a vontade do Pai. O almejo do seu coração, o desejo do seu coração, o sonho da sua alma é conhecer o seu libertador mais e mais, ter mais e mais comunhão com Ele, consagrar-se inteiramente e completamente àquele que o libertou. Portanto, nós que fomos salvos, que recebemos essa grande salvação, libertação, que estando mortos em nossos delitos e pecados, fomos ressuscitados em Cristo Jesus, e obtivemos vida, e foram abertos nossos olhos, e agora nós temos condição de contemplar a glória do Pai. Devemos de igual forma consagrar diariamente as nossas vidas a Jesus. Devemos olhar, analisar, verificar, contemplar a glória de Deus e responder a todos os benefícios recebidos das suas mãos e todas as bênçãos recebidas das mãos de Deus. Devemos responder com gratidão, com o coração grato e consagrado a Ele, dedicado a Ele, entregue a Ele completamente. O texto vai nos informar, a partir do verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Nós temos aqui uma petição desse homem. Qual é a petição que ele faz a Jesus? Deixa-me ir contigo, não é isso mesmo? E Jesus responde positivamente? Jesus dá um sim para ele? Não, Jesus responde não. Jesus nega a ele o pedido feito. O mesmo Jesus que antes tinha atendido uma petição dos demônios, dos espíritos malignos, que pediram para ele: deixa-nos ir, entrar, não nos mande para fora do país, primeiro pedido. Segundo pedido, envia-nos para os porcos. E Jesus atendeu os dois. Mas agora tem um homem pedindo a Jesus, neste caso específico, para que ele o acompanhe. E Jesus diz: não, volta para os teus, para a tua casa, e anuncia-lhes o que Deus fez por ti. Jesus ensina para aquele homem que
o meu compromisso com Cristo, ele tem a sua primeira fase, digamos assim. O meu primeiro compromisso espiritual, cristão, bíblico, é com a pregação do Evangelho na minha casa, na minha família. Que eu devo, antes de qualquer coisa, antes de querer ganhar o mundo, eu preciso olhar para os meus, para a minha casa, para a minha família, para os meus familiares. Jesus diz: olha, volta para a tua casa. E Jesus não diz: olha, volta para a tua casa, vai lá, senta na sala, na cozinha de tua mãe, come uma galinha caipira, que tu há muito tempo não comeste, né? Toma um chazinho de canela com hibisco, nem sei se tinha canela e hibisco lá, né? Mas, hipoteticamente, né? Volta para lá, para a tua casa, senta, come, descansa, depois tu vai pensar em que tu vai fazer. Não, Jesus diz: olha, volta para a tua casa e anuncia-lhes o que Deus fez por ti. Meus irmãos, o que Deus fez por você? O que Deus tem feito por você na sua vida? O que Deus tem feito contigo? Você já pensou? A gente está olhando a história desse homem aqui, mas você já se imaginou, já se olhou, já se viu, ou já parou para pensar quantas incontáveis bênçãos Deus tem derramado sobre a tua vida? Que o milagre que este homem sofreu ou experimentou não é maior do que o milagre que você experimentou, porque você também foi liberto do poder das trevas, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você tem sido abençoado por Deus todos os dias, todo momento, todo instante, a sua vida toda. E você precisa testificar daquilo que Deus fez na sua vida. Primeiro na sua casa, com os seus, com quem você convive, com as pessoas da sua intimidade. Mas continuamente fazendo isso e alcançando as pessoas que você, que fazem parte da sua vida, do seu convívio, do seu relacionamento, do lugar onde você vive e as oportunidades que foram lhe dadas. Aquele homem morava numa cidade, eu já falei aqui, que fazia parte de uma região chamada Decápolis, porque eram 10 cidades autônomas, e o texto vai dizer que este homem volta, olha o que diz o texto. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo: eu não sei o que falar, eu não sei o que pregar, eu não tomei um curso de teologia, eu preciso fazer um curso especial para poder falar de Jesus. Mas esse homem não fez um curso. Jesus lhe negou, inclusive, o discipulado, que era o que Jesus oferecia a todos que se aproximavam dele. A Bíblia diz que Jesus chama os 12 para estarem com ele e aprenderem com ele. A esse homem, Jesus sequer lhe dá o privilégio desse discipulado. Jesus simplesmente diz para ele: vai e anuncia aquilo que Deus fez por ti. Decápolis, essa região de Decápolis, é a região habitada por não-judeus. Portanto, todos que estavam ali, as pessoas que ali estavam, eram pessoas que não criam, não tinham a fé judaica, portanto, não criam num Deus único, não criam Jesus como Messias. E a esta geração de pessoas incrédula que Jesus envia aquele homem para pregar, sem treinamento, sem seminário. Vai e proclama e fala aquilo que Deus fez por ti. Às vezes, a gente ouve pessoas: porque não dá para pregar na faculdade porque lá só tem gente incrédula. Não dá para falar de Jesus no trabalho porque lá só tem gente incrédula. Eu não posso falar na minha família porque todo mundo é incrédulo.
Jesus mandou este homem voltar, anunciar, proclamar, testemunhar daquilo que ele tinha feito na sua vida, e ele vivia numa região onde as pessoas eram incrédulas. Você deve entender que estar entre os incrédulos é a maior bênção que pode haver para um evangelista. É a maior bênção que pode haver para alguém que quer proclamar a Cristo. É a maior bênção para quem, tendo sido liberto, salvo, transformado por Cristo, consagrou a sua vida a Ele. Porque são os incrédulos que realmente precisam, necessitam, carecem ouvir a mensagem do Evangelho. Não se engane. Não pense que, uma vez convertido, você deve jogar fora os seus relacionamentos, as suas amizades. Muito pelo contrário, cultive-as. E cultive novas amizades. E cultive amizades com pessoas incrédulas, para que você possa testemunhar para elas o que Deus fez na sua vida, como Ele transformou a sua vida, como Ele mudou a sua história, e como Ele continua agindo na sua vida, transformando e mudando a sua vida a cada dia. Que Deus nos abençoe. Que a história desse homem